Fala galera, um vídeo aqui assim, muito mais uma reflexão. Na verdade eu vou falar de um texto que eu li do querido pastor Ricardo Gondim, da Igreja Betesda de São Paulo. Eu produzi um texto que falou muito forte ao meu coração esses dias e eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos aqui sobre esse texto dele, com algumas das suas desilusões pessoais, com alguns rumos da Igreja Evangélica Brasileira. Ele fala sobre uma coisa que também me incomoda há muitos anos, que é a afirmação de que algumas coisas que acontecem com a gente, elas são vontade de Deus, ou Deus permitiu, ou Deus quis assim. E nos últimos dias aconteceu um fato comigo. Eu estava conversando com uma pessoa, compartilhando uma dor. A pessoa falou uma coisa muito parecida, né, comigo. Eu estava no lugar errado, onde Deus queria que eu estivesse, e por isso eu estaria passando por aquilo. Na hora eu fiquei um pouco abatido, porque exatamente um dos motivos que me fez me afastar da instituição propriamente dita é esse conceito que as pessoas têm e que elas trazem sobre as outras, de que algo que está acontecendo com aquela pessoa, na verdade, porque ela está sendo punida, né, de certa forma, por algo que está acontecendo, porque ela está descumprindo lá a lei de Deus, então Deus está punindo. Eu até entendo esse conceito, porque faz parte das religiões. Quase todas as religiões têm alguma forma de punição quando há desobediência. Mas não era o caso ali. O caso ali, eu estava conversando sobre uma dor, algo que estava me abatendo. Eu precisava de um acolhimento, né? Eu precisava de um acolhimento. E aí a pessoa não teve essa sensibilidade e me fez lembrar, me fez acionar um gatilho que me acompanhou durante muitos anos. Porque lá no meio da fala do que essa pessoa estava me dizendo, lá no meio do que ela me falou, ela disse assim: hoje eu entendo. Lá no meio da fala dessa pessoa, ela disse algo mais ou menos assim, que ela entendia que hoje havia uma compreensão maior nela de que há pessoas que são salvas por Deus, vamos dizer assim, mas elas não alcançam as bênçãos de Deus. Quando ela me falou isso, eu falei assim: essa pessoa compreendeu isso agora. E eu já ouço essa mensagem há mais de 30 anos. Desde que eu abandonei, na época, o segmento batista tradicional e comecei a me envolver com o neopentecostalismo, eu comecei a ouvir essa mensagem. Para essa pessoa que estava conversando comigo, era uma novidade, digamos assim. Mas esse conceito de que, olha, existe um lugar que é o lugar da salvação e o outro lugar que é o lugar de ser abençoado, é o lugar de ter a abundância que Deus promete. E esse gatilho foi acionado em mim por quê? E aí eu quero falar com você que talvez já tenha passado por isso na sua vida, talvez já tenha enfrentado isso na sua vida. Muitas e muitas vezes, lideranças com as quais eu andei dentro do segmento neopentecostal me impuseram um peso de culpa, não de compreensão ou de responsabilidade, mas de culpa, de que eu não acessava determinadas coisas vindas de Deus porque eu não era capaz. Os líderes neopentecostais, especialmente os envolvidos com a teologia da prosperidade, eles fazem isso. Eles fazem com que você se sinta muito mal com você mesmo. Muito mal. Porque você é eternamente culpado. Não é nem um caso de responsabilização, mas é um caso de culpa, culpa espiritual, culpa religiosa, que faz você se sentir, em outras palavras, um lixo. E aí o Gondim me salvou, depois de acontecer isso, me salvou porque eu li o texto, e eu vou ler aqui um pedaço do texto dele e vou deixar depois o link para vocês aí, talvez no primeiro comentário fixado ou na descrição, não sei, eu vou dar um jeito de deixar esse texto dele para vocês. Diz assim: cresce minha convicção. Tratar o sofrimento como um mistério que ninguém deve questionar contribui com o horror. Dizer que
infortúnios são úteis a longo prazo e que a melhor resposta, quando Deus esmaga alguém, é aceitar, tem um elemento cruel. Repetir. Ele sabe o que faz, cobra um preço alto anos depois. Fé não pode exigir que uma pessoa esmagada pela dor se conforme ao inaceitável. Cara, esse texto me salvou, então, esses dias. Eu comecei a pensar e comecei a me lembrar de tudo que eu já experimentei no meio evangélico e vi como que nós, às vezes, na posição de líderes, esmagamos as pessoas. E quando essas pessoas recorrem a nós, se sentindo esmagadas diante da existência, nós dizemos assim: olha, foi Deus que quis, foi Deus que te proporcionou isso. Uma das frases mais enigmáticas que eu ouvi é: isso é para o seu crescimento. É por isso que você está passando por isso. Eu fico imaginando Jesus de Nazaré encontrando com um homem esmagado pela dor existencial. Esse homem chama-se Pedro. Pedro negou Jesus. Um dos evangelhos relata que quando Pedro negou Jesus, ele estava no mesmo pátio onde Jesus estava sendo esbofeteado, maltratado. Ele olhou para Jesus enquanto negava Jesus. Imaginem a dor, o esmagamento emocional, imaginem a perda de consciência de si mesmo que Pedro passou por aquele momento. Ele era amigo de Jesus, profundo amigo de Jesus. Jesus frequentava a sua casa e aí ele nega Jesus. E Jesus avisou que ele ia negar. Lá na frente, depois da ressurreição de Jesus, eles se reencontram. Pedro muito envergonhado. E o que Jesus diz para ele? Olha, isso foi para você crescer. Olha, eu deixei que isso acontecesse, ou Deus fez isso com você, que era para você aprender com o sofrimento. Olha, isso se passou com você porque você precisava mudar ou aparar tais e tais arestas na sua vida. Você não tem ideia, ou talvez você tenha ideia. Se você tem ideia, coloca aí nos comentários se você já passou por isso, de como isso esmaga mais ainda a pessoa. Ao contrário, Jesus disse para ele: Pedro, vem cá, tu me amas? E ele diz: te amo, toma conta das minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, toma conta das minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Toma conta das minhas ovelhas. Nenhuma repreensão, nenhuma acusação, nenhum peso adicional colocado sobre a vida de Pedro, o pescador. Essa reflexão é para dizer muito obrigado ao Ricardo Gondim, em primeiro lugar. Essa reflexão é para dizer que eu também não acredito nesse Deus que esmaga pessoas apenas para satisfazer o ego infantil que ele tem dentro dele. E essa reflexão também é para dizer que o Deus em que eu acredito é um Deus que acolhe, que ama profundamente e que está aí disposto a nos usar a nossa vida para acolher pessoas, para trazer saúde para essas pessoas em todos os aspectos da sua vida. Cai fora do caminho de pessoas que, em nome de Deus, te esmaguem. Forte abraço, a gente se encontra na próxima reflexão. Fique com Deus, boa semana e vamos orar para que essa guerra acabe logo, sem maiores consequências para as pessoas. Fui.